Olá. O que vais ouvir pode parecer-te estranho. Nunca o fizemos no Fumaça e admito que até estou com um friozinho na barriga. Não tenho um bilhete para te dar em mãos, nem terás que aguardar na fila para entrar. Vais ouvir isto provavelmente sem companhia, de preferência com auscultadores, sem vista sob o palco e sem as reações sincronizadas da plateia. Seja como for, vais ao teatro. Numa parceria com a estrutura de criação artística Cassandra, apresentamos uma adaptação de Monólogo de uma Mulher chamada Maria com sua patroa. Vamos começar no teatro, para ouvires a peça ao longo de 4 episódios, mas em cada um deles vimos a estúdio. Mergulhamos nos temas que ficaram de fora do texto teatral e vais poder ouvir as vozes das mulheres reais que construíram esta história. Eu sou a Maria Almeida do Fumaça, seja toda a gente bem-vinda, quase da família. Uma série sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer. Eu volto já. Ato 1. As criadas. Eram 11 da noite, quando irrompe pela sala adentro um piquete de guardas. O chefe Santos, o tenente Robbie e o próprio Dr. Júnior, adjunto de Lelo Portela, governador civil de Lisboa. A ordem era de encerramento imediato da reunião. Virgínia! Estava em cima de uma secretária e falava para a multidão com voz baixa. Companheiras! Companheiras, não ignorais que o governador civil pretende obrigar-nos a cumprir um regulamento draconiano que nos reduz à condição de escravas e mulheres de má vida. O livreto que nos querem impor é vexatório. Nenhuma mulher honrada o deve aceitar. Não foi preciso mais. Virgínia vai presa. Trabalhadoras e trabalhadores dispersam, a sede é automaticamente encerrada. A greve tinha começado um dia antes e os serviçais, em luta por toda a cidade, ainda vão resistir mais um dia, até que Lelo Portela não aguenta a pressão e recua. O livreto deixa de se aplicar aos criados de cafés e restaurantes. Acabou o braço de ferro. Voltam aos postos de trabalho e deixam as empregadas domésticas sozinhas, uma vez mais, perante a força repressiva do governo civil. Agora, sem a solidariedade dos outros trabalhadores, estão isoladas. Mas não desistem e vencerão finalmente 3 meses depois. Obrigando Lelo Portela a ser substituído e a fugir para o Brasil, em consequência da noite sangrenta de 19 de novembro. Companheira, companheiras, a história que acabas de ouvir não é um policial ou uma história de cordel. Talvez já conheças esta história que te vou contar. Talvez dela sejas cúmplice, talvez sejas protagonista, talvez nunca tenhas pensado sobre ela, ou talvez prefiras fechar os olhos. Atenção, esta não é uma história de vilões, embora haja maldade. Também não é uma história de ladrões, embora se fale de roubos. E muito menos é um conto de fadas, embora também envolva bruxas.
Mas poderás surpreender-te no que descobrirás sobre ti. Esta é uma história sobre as mulheres que são como se fossem da família. A história que acabas de ouvir aconteceu em 1921, quando em Lisboa se organizou a primeira greve de empregadas domésticas. O motivo? A republicação de um livrete para poderem exercer a profissão que consideravam ser vexatório e infame. Criada. Criada vem de criar. E significa a pessoa que nascia, crescia e morria junto do seu senhor para o servir em todos os momentos. Criada para todo o serviço. Para compreenderes esta história, precisamos de recuar até 1867, porque foi neste ano que se escreveu, pela primeira vez em Portugal, uma pequena lei que separava as empregadas domésticas das pessoas escravizadas. A lei dizia que deixavam de ser obrigadas a acompanhar os patrões, caso estes mudassem o seu local de residência, que poderiam negociar uma remuneração em função do seu trabalho, mas também dizia que não poderiam possuir móveis ou cofres, que lhes podia ser descontada qualquer perda que o patrão notasse e que só poderiam trabalhar se possuíssem um livrete em que constasse o seu registro criminal. Limpo, claro. Daqui até 1921 é um saltinho. Já ninguém se lembrava bem daquela lei e a coisa ia-se fazendo. Contratos apalavrados, discussão de ordenado, direitos sociais nenhuns, até que entra em ação Lelo Portela, o tal governador civil de Lisboa, que se lembra de mandar republicar a tal lei do Código Civil de 1867, relembrando a obrigatoriedade de um livrete com o registro criminal para criados de cafés, restaurantes e empregadas domésticas. O motivo? Bem, publicamente, Lelo Portela dizia que esta era uma classe muito dada a roubos e que o tal registro criminal os poderia evitar, mas se formos ver bem as coisas, a verdadeira intenção era assaltar estes pobres trabalhadores e trabalhadoras, pois o tal registro criminal teria de ser pago do bolso dos próprios. E ele tencionava assim dar mais substância aos cofres da cidade. Bem, a partir daqui já sabem o que aconteceu. Os trabalhadores mobilizam-se, as empregadas domésticas juntam-se ao protesto, Lelo Portela recua, o livrete deixa de se aplicar. Aos homens, deixam as empregadas domésticas sozinhas. Virgínia toma a dianteira do protesto. A reunião clandestina é interrompida por 4 polícias. Virgínia vai presa. As empregadas domésticas entram em greve. Se as mulheres param, o mundo para. Se as empregadas domésticas param, a casa dos patrões para. O que é praticamente o fim do mundo. Eles não podem arriscar ficar sem as mulheres que os servem e elas estão determinadas a sair da capital e a voltar para junto das suas famílias. Os patrões juntam-se ao protesto. O livrete que nos querem impor é infame e vexatório. A pressão da elite sobre Lelo Portela é imensa e ele acaba por ser substituído e fugir para o Brasil. Esta mobilização ficou para a história, apesar de praticamente não aparecer na história. Enquanto o leão não falar, só saberemos a versão do caçador, não é assim que se diz? Sobretudo quando o caçador escreve para o jornal O Século. Nas casas particulares, a greve não causou grande percalço. As donas de casa olharam o facto com indiferença, indo elas próprias à praça fazer o fornecimento. Outras recorreram às saladas. Em 1921, as empregadas domésticas mobilizaram-se pela primeira vez em Portugal e fizeram ouvir a sua voz. Não ganharam grande coisa, porque apesar do registro criminal deixar de ser obrigatório, a lei que as protegia
era a mesma desde 1867. Esta é uma batalha que vai durar décadas. Mas há uma coisa que não voltará a ser igual. As empregadas domésticas perceberam o poder que tinham e descobriram a fórmula para a sua libertação. A organização coletiva. E por isso, antes que voltassem a abrir a boca, era preciso entrar-lhes pela boca. E é assim que se dá início ao jornal A Voz das Criadas. Escrito pelas patroas. A criada, sempre que a sua senhora passe por ela, desvia-se respeitosamente, dando-lhe a direita. Nunca deixando que a sua senhora passe por detrás dela. A empregada doméstica é um elemento muito importante na família. Ela é a auxiliar, a colaboradora da dona de casa nas múltiplas tarefas que ela executar no lar. Ela também ajuda na formação e na educação das crianças e dá um contributo muito próprio para o bom ou para o mau ambiente que se respira no lar. Parece importante que a pessoa da justiça se orientar esta função. No automóvel, segue a mesma regra. Abre a porta para a sua senhora entrar e depois dirige-se para a outra porta. Se vão 3 pessoas, o lugar inferior é o do meio. É que, para que a empregada doméstica seja realmente uma colaboradora eficaz na família, é preciso que ela se sinta feliz com a sua profissão, sem estar apenas vinculada por um contrato financeiro. Não falar de costas ou sentada. Quando fala com os seus senhores, não deve empregar termos grosseiros. Está a falar a superiores. A delicadeza nunca é demais. Deve falar sempre em voz baixa e submissa, adotando uma postura nunca interrompendo os seus senhores. A empregada doméstica é um elemento muito importante na família. Ela é a auxiliar, a colaboradora da dona de casa nas múltiplas tarefas que há a executar no lar. Ela também ajuda na formação e na educação das crianças e dá um contributo muito próprio para o bom ou para o mau ambiente que se respira no lar. É fundamental pensar que uma casa é uma pequena empresa. Portanto, há de ter uma organização, horários de trabalho, prioridades, pessoal. Para exercer um determinado serviço é necessário uma capacitação profissional. É fundamental que haja conhecimentos daquilo que se faz, que haja técnica, que haja organização para que realmente o seu serviço seja pensado. Porque isto de organizar uma refeição equilibrada, de atender porta, telefones, de tomar conta de crianças, meter-lhes um termómetro se elas estão doentes, de chamar um médico até na ausência da mãe, exige determinados conhecimentos e exige uma preparação séria. Ou até mesmo no campo da educação das crianças, que muitas vezes tem de brincar, tem de atender uma criança, ler-lhe um livro ou até explicar qualquer coisa extra, deverá, portanto, estar preparada. Muitas famílias hoje em dia têm horários de refeições diferentes, saem todos de casa, enfim, não há realmente aquele espírito tradicional que existia nas nossas famílias, em que todos praticamente viviam dentro do mesmo seio, estavam na mesma casa, colaboravam todos uns com os outros e, portanto, as empregadas estavam dentro dessa linha de ação no mesmo ambiente. Não acontece isso realmente hoje. A mãe de família sai, chega à noite cansada e, portanto, em primeiro lugar tem os filhos para atender, tem o marido para atender e seria pedir-lhe muito que ela fosse ouvir, conversar, dar carinho à empregada, o que era justo realmente, porque ela necessita de conversar, ela necessita de ter critério, mas enfim, com a vida, com a sociedade tal como está, isso é difícil. Não me sinto bem porque estou longe dos meus pais. E também estive 2 meses numa casa que não me dei com o feitio da senhora. Ajudar a manter a ordem, a paz, a serenidade, a alegria numa família é uma colaboração que as empregadas domésticas podem dar e que felizmente muitas delas dão. É certo que algumas donas de casa encaram a empregada doméstica praticamente como membro, ou melhor, um prolongamento da sua família, procurando facilitar-lhes
o seu bem-estar, preocupando-se sobretudo com as suas condições, facilitando-lhes uma aprendizagem, facultando-lhes tempos livres para que se possam valorizar, enfim, atendendo-as com um critério de maior justiça. Limpar, lavar, atender telefones, dar recados, cozinhar refeições equilibradas, cozer umas meias, fazer uma bainha, gerir conflitos, manter a alegria, tomar conta das crianças, ajudar nos deveres, cuidar dos idosos, dar banho às crianças, aos idosos, ao cão, passear o cão. Já que vai lá fora, leva o lixo. Já que leva o lixo, desentopa a fossa. Já que desentopa a fossa, arranja o autocolismo. Lavar cortinas, aspirar atrás dos móveis, lavar janelas, limpar, lavar, atender telefones, dar recados, cozinhar refeições equilibradas, gerir conflitos, manter a alegria, tomar conta de crianças, ajudar nos deveres, cuidar dos idosos, dar banho às crianças, aos idosos, ao cão, passear o cão. Já que vai lá fora, leva o lixo. Já que leva o lixo, desentopa a fossa. Já que desentopa a fossa, arranja o autocolismo. Lavar cortinas, aspirar atrás dos móveis, lavar janelas, limpar, lavar, atender telefones, dar recados, cozinhar refeições equilibradas, gerir conflitos, manter a alegria, tomar conta das crianças, ajudar nos deveres, cuidar dos idosos, dar banho às crianças, aos idosos, ao cão, passear o cão. Já que vai lá fora, leva o lixo. Já que leva o lixo, desentopa a fossa. Já que desentopa a fossa, arranja o autocolismo. Lavar cortinas, aspirar atrás dos móveis, lavar janelas, limpar, lavar, atender telefones, dar recados, cozinhar refeições equilibradas, gerir conflitos, manter a alegria, tomar conta das crianças, ajudar nos deveres, cuidar dos idosos, dar banho às crianças, aos idosos, ao cão, passear o cão. Já que vai lá fora, leva o lixo. Já que leva o lixo, desentopa a fossa. Já que desentopa a fossa, arranja o autocolismo. Lavar cortinas, aspirar atrás dos móveis, lavar janelas, limpar, lavar, atender telefones, dar recados, cozinhar refeições equilibradas, ser emprestada para as limpezas gerais em casa da filha que se vai casar, ser oferecida como prenda de casamento à filha e ouvir: foi um dos presentes mais úteis que recebi. Ser convidada para o batizado, porque é quase como se fosse da família. Fazer aquele bolo que todos gostam tanto para não ir de mãos a abanar. Dar uma ajuda nos preparativos, apesar de ser dia de folga. Ficar a arrumar a cozinha no fim, porque se não for hoje, fica tudo ali à sua espera na segunda de manhã. A história que te estou a contar é uma história que atravessa os tempos, que começou há milhares de anos e que se repete ainda aos dias de hoje. Mas há um momento nesta história, da história deste país, que conta uma história paralela, tão paralela como os elevadores de serviço, tão sufocante como os quartos sem janela, tão invisível como se espera que uma criada seja. Falo-te do tempo das criadas. O tempo de um Portugal interior tão pobre, em que fugir era fintar a morte, como se a imensidão do mar trouxesse consigo uma imensidão de possibilidades. Com licença. Quando ela chegou àquela casa... Sim, minha senhora.
Quando chegou não tinha mais de 11 anos. Nas fábricas só se podia começar aos 14, por isso, com a sua licença, tomava conta de crianças da sua idade. Eu, no corpo, não carregava conhecimento, porque, ao contrário do que se possa pensar, o jeito para o cuidar não nasce quando nasce uma mulher. Minha senhora, no corpo trazia sobrevivência. Essa sim, característica inata. A sobrevivência é o antepassado que nos ensina as tarefas que nos fazem acreditar terem nascido connosco. Licença. Mas a sobrevivência não ensina a aguentar a solidão. Com licença. A sobrevivência ensina a arte de descascar laranjas no ponto em que não há vestígio de pele branca e sem um único corte na epiderme do fruto. Minha senhora. E no dia seguinte, voltar a aprender a deixar a pele branca e golpear os gomos pelo puro prazer daquela mulher em vê-la sofrer por não saber descascar uma fruta que nunca provou. Sim, senhora. Ela que só fala comigo para me dar ordens. Minha senhora que não me pode ver descansar. Sim, fosse possível trabalhar dia e noite, não me faltava trabalho. Só me falta andar com ela ao colo. Fruta. Só come uma vez por semana. Laranjas. Recebe uma no Natal. Prenda do Menino Jesus. Tão rara e tão esperada que lhe chama as novidades. Com a sua licença. Solidão. Toda. Nem notei quando me mudou a voz, tal era muda a minha vida. Solidão. Completa. Falar só falo com Deus. Não que me ouça, mas para me escutar. Solidão. Imensa. A natureza sempre foi um desafio para mim. Eu abro a minha pequena janela e vejo aquela laranjeira toda. Vejo aquela vida toda a entrar-me pelos olhos e faz-me feliz. A árvore frondosa, os ramos pedantes por não serem podados, todo aquele verde, os frutos verdes a crescer, a natureza a pintá-los de laranja até laranjas se formarem. Olho aqueles ramos, tão carregados de peso de fruta como eu de peso da vida. Aquela fruta tão madura de um doce que raramente senti, até ser comida pelos pássaros, livres, leves, soltos, a enfartarem-se com a generosidade das ofrendas daquela terra que também é sua e minha. As laranjas a beijar o chão com a força e a violência de um desejo consumado, a morrerem de tanto amar no momento do embate, abertas, esborrachadas, o sumo como que sangue a abandonar o corpo agora morto. Da minha pequena janela só vejo céu e fruta, como que para me lembrar tudo o que não tenho nem mereço. Vejo a volta de mais um ano pelas estações a voltar. Aquele verão que deu a volta inteira ao sol, numa volta inteira ao mundo, até voltar a mim de novo para me encontrar, sem volta a dar, sem chuva nem sol, em volta naquele destino, sem saída nem regresso, sem escolha nem possibilidade. Aqui. Companheiras, o tempo que se vivia tinha deixado a mobilização de 1921 bem longe dali, como se de um sonho se tivesse tratado. O problema de não se escrever a tua história é que fica difícil acreditar que estás menos sozinha do que pensas. Não desmobilizes com o que te vou contar. A história que agora vives nos anos 40
continua nos anos 50. Continua nos 60. Vai continuar nos 70. Como é que te fazem aguentar todas essas décadas, perguntas tu? Oh, Santa Zita, que no humilde trabalho doméstico soubeste ser solícita como foi Marta, quando servi Jesus em Betânia, e piedosa como Maria Madalena aos pés do mesmo Jesus. Ajudai-me a suportar com ânimo e paciência todos os sacrifícios que me impõem nos meus trabalhos domésticos. Ajudai-me a tratar das pessoas da família que sirvo como se fossem meus irmãos. Ó Deus, recebei o meu trabalho, o meu cansaço e as minhas tribulações, e pela intercessão de Santa Zita, dai-me forças para cumprir sempre meus deveres, para merecer o reconhecimento dos que sirvo e a eterna recompensa no céu. Santa Zita, ajudai-me. A obra de Santa Zita, santa padroeira das empregadas domésticas, tinha como objetivo acolher as raparigas que chegavam às cidades. Ensinava-as a cozinhar, a cozer, a servir, a limpar. Tinha casas de formação de criadas por todo o país e acolhia-as quando ficavam velhas ou doentes. Era uma espécie de obra de caridade da Igreja, apoiada pelas patroas cristãs, que eram quem beneficiava daqueles ensinamentos e daquela servitude. A obra de Santa Zita educa para a obediência. É uma obra para empregadas domésticas. A novidade é quando surge uma obra de empregadas domésticas. Não te deixes enganar. Se nunca viste a tua história escrita, não significa que ela nunca aconteceu. Às vezes só é preciso procurar melhor. Amém. Posso pôr os fones? Vamos pôr. Estamos prontos. Mafalda, queres ver só como é que está o teu microfone? Estamos bem? Se eu estiver assim? Está bom assim. Queres apresentar-te, Mafalda? Bem, sou Mafalda. Fiz formação em Sociologia e em Políticas Públicas. Tenho-me focado bastante na questão da memória coletiva e no trabalho feminino, sob uma perspectiva marxista em torno da reprodução social. E é assim que acabo por me envolver nesta peça, com a Sara a pedir-me para fazer uma coordenação da pesquisa para o processo de criação do monólogo, que na verdade foi uma pesquisa levada a cabo por toda a equipa, ou seja, a Sara esteve também muito envolvida nisso, que foi um mergulho em arquivos. Acabou por ser um trabalho quase detetivesco e arqueológico, de ir atrás de pistas. E bem, conseguimos descobrir antigas dirigentes. Algumas portas já batemos tarde, infelizmente, mas a outras não. Algumas de nós viram a peça, decidimos adaptar o texto para podcast e pedir-te para nos ajudares a encontrar algumas das mulheres que fizeram parte desta história, não é? Como estavas a dizer, batemos-lhes à porta. Boa tarde. Ei, Helena. Estava à sua procura. Olá, viva. Podemos subir? Podemos. Recuperamos cassetes de entrevistas. Aqui, as cassetes todas da Gracinda são 4. Da Helena são esses 2, da Glória são 2. Passamos horas e horas mergulhadas em arquivos e memórias. Que lindo. É mesmo aquela coisa de saudades de uma coisa que nunca se Nunca. Vamos, estas fotografias estão incríveis. Bem, que arquivo. E fomos buscar muitas das coisas que entram no monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, como a oração de Santa Zita que se ouviu na peça. A oração é real? A oração é real. Há ali um grande toque de quase ficção científica e de surrealidade, se nós pensarmos em algumas séries como Handmaid's Tale ou assim, aquilo parece retirado da ficção científica, mas parece real. Que foi adaptado para efeitos dramáticos. Então, e podes explicar o que era a obra de Santa Zita? Uhum. Então, a sigla oficial era Obra de Previdência e Formação das Criadas e, portanto, como a própria sigla indica, tem 2 ramos de formação profissional e também de formação moral e de acompanhamento espiritual, etc. E também uma função de formação ao nível da profissionalização do trabalho. Pronto, ela é criada no seio da Ação Católica, ainda no tempo da ditadura, no início da década de 30. É
muito impulsionada por um pároco que se chamava Padre Brás e que eventualmente se torna Monsenhor, e que é uma figura altamente misticizada. Há toda uma história sobre a boa vontade dele de impulsionar uma obra que acudisse as empregadas, as criadas de servir, na verdade, e acudir porque existe a formulação da criada na altura como um problema e, portanto, há muito pânico moral em torno das criadas de servir, quer enquanto ladras, quer enquanto prostitutas, quer enquanto, enfim, pessoas que caem facilmente na desgraça quando vêm das aldeias e não têm um amparo. São instituições de asilo. Há esta história, muitas vezes rememorada, das zitas, assim chamadas, irem buscar as crianças ou as jovens mulheres que chegavam de comboio das aldeias e que, pronto, eram um agente intermediário, não é, entre a aldeia de proveniência e a cidade onde se vinham a fixar. E sim, surge na Guarda no início dos anos 30 e eventualmente vem-se a espalhar pelo território, primeiro mais a norte e no litoral, e depois encontra mais entraves a partir do Alentejo no seu enraizamento, mas na década de 50 já tinha mais de 70 e tal delegações pelo país. Falávamos no início que o processo de pesquisa nos levou a encontrar muitos arquivos. Um deles é da Liv Meerschart, vem da Bélgica, é psicóloga de formação e nos anos 80 a Liv recebe uma bolsa para fazer uma pesquisa em torno do desenvolvimento psicossocial das empregadas domésticas, e a partir dessa relação íntima que foi criando com elas ao longo de anos, consegue objetos que são incríveis, já eram na altura, mas aos ouvidos de hoje são absolutamente preciosos, porque está ali cristalizada uma memória ainda muito recente do tempo da ditadura, ainda está muito no corpo, e há uma grande cumplicidade, o que faz com que as pessoas retratem as suas experiências com muito recorte. E o que é que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir uma das antigas militantes do sindicato, a Gracinda, que foi uma das grandes impulsionadoras da cooperativa Mais a Norte, no Porto. Ela aqui fala sobre a sua integração na obra de Santa Zita através de uma colega, de uma casa onde ela servia, e vamos perceber como é que começa essa experiência e, eventualmente, onde é que ela leva. Santa Zita nunca mais me largaram. Foi daí que depois namorávamos eu e o Arthur, mas depois queríamos casar. Mas depois começou-se a baralhar, as zitas começaram a levar para estes retiros histéricos, que a gente fica completamente maluca, começam a falar do inferno, do céu e desta merda toda. Quer dizer, oh meu Deus, então a gente se faz isto, o pecado é tão grande que a gente vai todos para o inferno. Quer dizer, está a saber como era. Aqueles macacos que metem na cabeça das pessoas, como o retiro, como levaram, né? A minha e dúzias delas, moças assim, jovens, né? Ficámos logo todas baralhadas, tão novas, que por fim a gente não sabe o que é que querem. É? E nesse baralhamento que eles nos põem é quando nos levam para a obra de Santa Zita, percebes? É a forma, primeiro é preciso levá-los para um retiro, e depois do retiro a malta já fica assim, parece meio drogada, né? Tática da igreja, tática dos padres, quando eles são os tapores, né? E só também quando eu descobri que eles eram os tapores mesmo, né? Já lá eu estava enfiada, estás a perceber? Daí que a minha luta depois, mais consciente para a classe. Até aí, praticamente, eu sabia que havia uma exploração, mas foi bom eu dar aquele passo, foi bom ter passado por este trauma, ter deixado trocar o moço por nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês nunca chegaram a ter relações nem nada? Não! Porque já nessa altura estavas na obra da Santa Zita e já pensavas que era um grande pecado, pá. Quer dizer, havia esta relação que a gente tinha de amor um para o outro, mas parece que eu sacudia, que eu tinha que o sacudir para longe antes que me acontecesse alguma coisa, né? Porque já era, eu falei das zitas, a gente não tem preparação nenhuma, vamos que eu possa engravidar, pode-me acontecer isto, pode-me acontecer aquilo, tu sabes qual é. Preocupação grande, que eles põem logo na cabeça da mulher, das raparigas, né? Porque a gente, quando entra para as zitas, automaticamente somos como os soldados. Não há mais correspondência nem com amigos nem com família. Tanto daí que a família passa a ser então o nosso Cristo, o nosso esposo, e as nossas
mais próximas, que é as pessoas que estão lá, os padres, os diretores, os nossos pais espirituais e essa marca toda, não é? E é com sua conclusão da assim. Como mencionam na peça, em 1934 lança-se o jornal da Voz das Criadas. Na verdade, é um órgão oficial da obra de Santa Zita. Na primeira edição do jornal, transcrevem o discurso do então Bispo da Diocese da Guarda, ao inaugurar a obra de Previdência e Formação das Criadas. Ele considerava necessária a obra de Santa Zita porque eram, e cito, frequentes os casos de raparigas saírem das suas aldeias para as cidades, com a mira no interesse e seduzidas pelo luxo, raparigas boas, mas inexperientes, que, passado algum tempo, voltam às terras da sua naturalidade mais pobres do que ao que saíram, tendo por vezes perdido a saúde e a virtude. Impedir esta calamidade, fomentando a virtude nas associadas, mediante reuniões piedosas, oração e frequência dos sacramentos. Que tipo de formação é que a obra de Santa Zita oferecia? Bem, a resposta mais rápida é que era a educação moral e a religiosa baseada na obediência, não é? Basta pensar que o lema era mãos no trabalho e coração em Deus. E, por um lado, essa formação religiosa, que era feita ao longo de 10 anos até elas fazerem depois esses votos perpétuos, que são votos de obediência, de pobreza, de castidade, quer trabalhassem e vivessem dentro ou fora dos institutos. Por exemplo, se alguém quisesse comprar um móvel novo para a sua casa, tinha que pedir autorização à diretora da obra. Caso contrário, se lhe fosse dito que não, tinha que obedecer, porque ela, na verdade, fez esse voto de obediência e de pobreza. Para além da formação religiosa, há uma formação profissional, mas é uma formação profissional dentro deste contexto muito disciplinarizador, e o próprio nome da obra é muito indicativo disso mesmo, não é? É uma obra para criadas de servir. Neste trecho que ouvimos do espetáculo, há uma parte em que a Sara fala: antes que elas voltassem a abrir a boca era preciso entrar-lhes pela boca. Isto diz respeito ao jornal da Voz das Criadas, e de facto a leitura que se faz aos jornais mostra claramente uma voz dos patrões que é dirigida às criadas. Há estes comportamentos que são prescritos para criadas e patrões, de igual forma no jornal. São diretrizes que dizem respeito tanto ao comportamento que se considera desejável por parte das criadas, e também como é que os patrões podem assegurar que há um controle efetivo sobre estas pessoas, não é? Por exemplo, em relação ao descanso, há todo um enquadramento deste descanso enquanto perigoso, porque elas podem cair em desgraça se não forem tuteladas devidamente, não é? Que não quer dizer que até certo ponto não fosse real, de facto, mas nunca é bem escamoteado porque é que elas podem cair de facto em desgraça, porque é que elas estão num contexto de desproteção, de vulnerabilidade social, porque na verdade estão entregues às vontades dos patrões e podem perfeitamente ser postas na rua de uma noite para a outra e terem de recorrer naturalmente a outras soluções para poderem subsistir. Aquilo que ouvimos na peça retrata realmente uma condição feminina no Estado Novo, que é uma condição muito desigual entre patroas e criadas, por exemplo, e ouve-se também na peça como a casa era vista como uma pequena empresa, não é? E há um átomo da organização do poder da ditadura salazarista, e o jornal da Voz das Criadas então é essencial para perpetuar este lastro ideológico, não é? E a forma como se acatam e se aceita como natural os lugares ditos naturais, que são muito hierárquicos entre as próprias mulheres. E o jornal da Voz das Criadas então é muito diretivo nesse sentido de amar a ordem, a paz, a ideia do respeito aos governantes, e aqui é isso, é a casa como uma microescala de um poder nacional maior, e portanto amar aos governantes é amar ao patrão, como ouvimos ainda agora a Gracinda dizer, é servir o patrão como o menino Jesus, tal como se ama a pátria e se serve a pátria a partir da própria casa. Mas por acaso pus aqui uma de parte. Elas dizem: as criadas estão numa casa como as religiosas estão no seu convento, e toda a sua vida em casa dos amos se resume nesta simples palavra: obedecer. É a obediência à razão da nossa vida, ou melhor, do nosso modo de vida. Isto é, os patrões pagam-nos a soldada para lhes obedecermos e executar-lhes as suas legítimas vontades. Ou ainda,
Devemos ver nas ordens dos nossos patrões a própria autoridade de Deus. É a maneira fácil de suportar, com paciência e até alegria, os patrões que não são como deviam ser. As visitas viam as coisas de outra maneira, não é? Elas até faziam um bocado de formação às raparigas, mas era para estar ao serviço dos patrões que elas queriam, que estavam mais evoluídos, não é? Os patrões precisavam de empregadas bem preparadas para saber receber. Nós ouvimos agora a Conceição Ramos numa entrevista que nos deu. A Conceição era empregada doméstica e depois, mais tarde, vai estar envolvida na luta como sindicalista e uma das pessoas que vai criar o Sindicato do Serviço Doméstico. Eu tinha aí o livro da Santa Zita e agora quando leio vejo que elas em algumas coisas até faziam um bom trabalho, mas o pior é que não era para a libertação das pessoas, quer dizer, não eram as pessoas que tinham que pensar e que tinham que fazer aquilo que gostavam. Iam para ali, elas davam-lhe formação, mas era sempre para um certo sentido, para estar ao serviço dos mais ricos e com melhor serviço. A formação que lhe davam não era para ela ser pessoa e livre e responsável, mas para andar a toque de caixa, não é? Que ouvimos agora mesmo da Conceição faz pensar muito naquele que é o espírito da época do cooperativismo de Estado do Salazar, que era esta tónica na paz e na coesão social, e a obra de Santa Zita, com a sua vertente de formação, até se dirigia diretamente aos patrões com algo do género, diziam: querem empregadas piedosas, sérias, fiéis, obedientes, respeitáveis, que prestem bons serviços e conheçam o seu dever, pois então façam com que as vossas empregadas cooperem com a obra e vão ter esse tipo de empregada. Então é natural que no contexto desta instituição houvesse uma tónica muito mais acentuada nos deveres profissionais, não é? E comportamentais, técnicos, do que nos direitos, não é? Então é uma tónica que incentiva a permanência e a manutenção da ordem das coisas e não uma emancipação do estado de coisas. A Gracinda Silva, que nós ouvimos há pouco, descreve nesta entrevista de 1985, também à Live, como as faziam andar a toque de caixa. E depois, essa é a parte do sacrifício que a gente tem que fazer, são muitos. Alguns pouco aceitáveis, né? Como, por exemplo, estar a fazer penitência durante meia hora, uma hora, com as mãos debaixo dos joelhos. Outras coisas, mas isso são inúmeras, são inúmeras. Era usar aquela merda dos silícios, era como, por exemplo, nós não gostarmos de um serviço e termos que o estar a fazer, não gostarmos, por exemplo, de uma coisa e termos de comer, o estômago não aceitar outro número de coisas, e como, por exemplo, sermos humilhadas por uma coisa de uma insignificância e capítulo perante toda a comunidade. Acabámos de ouvir como a obra punha em causa todo o pensamento autónomo destas pessoas e como é que elas próprias podiam prever ou até desejar algum tipo de autonomia. E há esta imagem tão gráfica sobre serem, por exemplo, obrigadas a comer coisas que o próprio corpo rejeita, e voltando àquela analogia de entrar pela boca adentro, fica aqui completamente visível como há este efeito coercivo desta ideologia a ser incutido literalmente à força. E há outros tipos de violências que são infligidas a estas pessoas. Há, por exemplo, um terror incutido contra o associativismo, contra a ideologia comunista. A Gracinda fala até eventualmente que lhes pediam muito que rezasse pela reconversão da Rússia, e ela dizia: mas quem é a Rússia? Porquê que ela nunca mais se converte? Pronto, e portanto há essa lógica punitiva, penitenciária, auto-infligida, infligida no contexto da obra e portanto muito vigiada nesse sentido, mas também há castigos físicos que eram aplicados pelas próprias patroas, que provavelmente se sentiam completamente legitimadas a fazê-lo nesta ótica de direito até mesmo ao corpo destas empregadas, não só à sua força de trabalho, e vendo-se a si mesmas como um poder tutelar em relação a estas pessoas, e que o eram de facto, sobretudo quando elas eram menores de idade. Os patrões tinham de facto um poder tutelar sobre estes corpos, que era aquilo a que eram reduzidas, e portanto aqui ouvimos um espancamento de quando a Gracinda tinha 10 anos pela sua patroa. Olha, batia-me porque batia-me e batia-me muito. Batia-me porque, olha, queria que eu fizesse uma limpeza como se fosse uma mulher crescida, percebe? Tinha um andar enorme de hóspedes, eu ia para lá,
tinha que fazer uma limpeza, tinha que fazer isto, tinha que fazer aquilo, não é? E eu não, quer dizer, chegava lá, eu andar de cima, começava a chorar, hein, com a minha mãe, e achava aquilo assim uma ofensa tão grande, né? E não sentia, não sei, não queria estar lá, não queria me ir embora, sei lá, queria desaparecer mesmo do mundo, não é? Então estava para chorava e adormecia a chorar. Sim. E não fazia serviço nenhum. A gaja chegava lá, estava-me amassada. Nós perguntamos sobre vários destes relatos à obra de Santa Zita. Hoje em dia é uma instituição particular de solidariedade social a trabalhar com crianças, jovens e pessoas idosas. Não responderam a e-mails em setembro e outubro. Quem é que eram estas mulheres que integravam a obra de Santa Zita? Eram meninas, muitas vezes, não é? Jovens mulheres que vinham do interior pobre e ostracizado. Vinham muitas vezes enviadas pelos próprios pais até, como uma estratégia de escape, de sobrevivência à pobreza e à vida dura do campo. Temos que pensar no contexto em que estamos ainda, não é? Década de 40, 50, 60. Estamos a falar de famílias numerosas, devastadas pela fome, muito expostas ao frio, à chuva. Pensemos em pastoras, na condução de gados, pensemos em todos esses trabalhos infantis, esses serviços das crianças, pronto, que já ajudavam desde muito cedo, por exemplo, os pais no campo, ajudavam também a cuidar de outros irmãos, enquanto os pais tinham que ir todo o dia trabalhar. E muitas vezes, antes mesmo delas virem para as cidades servir, elas já teriam tido algum tipo de experiência de trabalho doméstico, mesmo na própria aldeia, fosse na casa dos patrões, ou seja, dos senhores que detinham as terras onde os pais trabalhavam, por exemplo, se fossem caseiros, etc. Portanto, se pensarmos em patrões que tinham casas no campo, mas também na cidade, cuja residência principal fosse na cidade, não era incomum, pelo contrário, que estas famílias burguesas recrutassem junto destes caseiros, por exemplo, as suas filhas, com quem têm já confiança e sabem que vai haver sempre um padrão de lealdade, fidelidade, um sentimento de honra associado a esta colocação, vamos chamar assim. Vão buscar com grandes índices de confiança estas crianças para trabalharem em suas casas, que muitas vezes nem sabiam para o que iam, não é? Às vezes eram incentivadas a pensar nestas pessoas ou a chamá-las mesmo de madrinhas, no caso das patroas, e às vezes iam muito confusas, se tinham 8, 9 anos, elas não percebiam muito bem o que é que iam fazer, e quando dão por ela, estão neste contexto, como acabamos de ouvir, a Gracinda de repente sente falta da família, está completamente descontextualizada e obviamente não admira que não tenha vontade de trabalhar e que só tenha vontade de chorar durante a noite, não é? E depois aprenda em cima disto tudo, ainda há uma grande sova. Precisamente a partir deste quadro de desterritorialização, de migração, de solidão também, a obra acabava por ser atrativa, potencialmente, porque prometia uma dimensão socializadora também, e era uma oportunidade de reconstituir alguns laços perdidos na infância, reconstituir alguns costumes. Portanto, é uma forma de urbanizá-las, se quisermos, sem nunca desvirtuar estas características rurais que eram romantizadas e muito desejadas, porque são consideradas quase como um diamante bruto, que ainda não tem os vícios da cidade, em termos aspiracionais, em termos mesmo de como vão cumprir o seu género. São pessoas quase muito mais moldáveis às vontades das patroas, não é? Quando vêm ainda assim. Isso foi um bocadinho aquilo que ouvimos na entrevista da Helena Freitas, de uma das cassetes que nós resgatamos da LIVE. A entrevista foi feita em 85. Olha, as recordações que eu tenho desse tempo é que mal que pegar numa fossa de cegar erva, tinha pai 3 a 4 anos, já ia para o campo cegar erva. Eu nessa altura não conhecia brinquedos, os brinquedos realmente foi os utensílios da lavoura. Sim, foi a bolsinha, foi com essa idade já cortava lenha, que era pular as vides. Era eu, porque tenho aqui marcações nos dedos ainda, ao tempo cortava, era assim,
Era muito criança, claro. Era que pai está. Em relação às coisas boas, só achava, era uma coisa, era a minha mãe. Temos, assim, de vez em quando dávamos um consolo, era um mimo naquela altura, pois só se comia sopa, porque não havia outra, não havia conduto. Sim. Era qualquer coisa dizia assim, bom, vocês estão a portar bem, domingo vou cozer batatas. Portanto, batatas cozidas era um grande prato. Por tempo da azeitona, era quando começou o azeite, fazer umas migas. Era um mimo. Mas também ouvimos da Conceição Ramos, que entrevistamos ainda há bem pouco tempo. Por exemplo, durante o inverno, eu lembro-me, ficou-me gravada no coração uma coisa do meu pai, uma frase do meu pai. Estava a chover e os meus irmãos eram pequenos, coitados. Quero pão! Quero pão! Quero pão! E o meu pai disse, raio na canalha! Nos dias que não se pode trabalhar e ganhar, é quando lhes apetece mais comer. Depois estava a chover, só nos apetecia era comer pão. Isto eu gostava muito, sabe? Eu estou a ouvir isto e estou constantemente a lembrar-me de outros testemunhos. Por exemplo, a Glória de Aveiro tem ainda as memórias da pobreza no tempo de fascismo muito, muito frescas e dizia qualquer coisa como... Naquele tempo era mau após a guerra. Eu nasci em 41 e depois não havia pão, e depois não havia caldo, e depois não havia feijões. Não há palavras, ninguém sabe o que isto foi, da miséria. Ela dizia, sim, nós começávamos a trabalhar muito cedo, mas eu em casa já me estourei. A gente andava com as ovelhas pelos caminhos e ainda com mais uma miúda ao colo e íamos apanhando os talos que havia pelo caminho. Diz que metia tudo à boca. E, portanto... Para os pais, aquilo que se perspectivava muitas vezes era alguma promoção social. Os pais nunca enviavam as crianças para estas casas com uma outra perspectiva, senão a de perspectivarem alguma promoção social para as suas filhas e também porque, enfim, havia algum contexto de remessas que poderia vir daí, não é? Havia um acordo que era estabelecido entre pais e patrões e que havia remessas que eram enviadas diretamente aos pais quando elas eram enviadas para trabalhar ainda na menoridade. Mas a Helena vai trabalhar com 9 anos para a casa desses patrões e contou isso na entrevista que gravou com a Liv em 85. Precisavam de empregada e como as empregadas não paravam lá tempo nenhum, era sempre a filha que tinha que obrigação, diziam eles. A obrigação, os meus pais ainda eram obrigados a pôr a filha ao serviço deles. Disseram os patrões. Sim, mas aqui não era o meu caso, aqui era geral, era assim, sim, não é só como fazer 10 pezinhados. Como ainda os obrigava a pôr as filhas a fazer o trabalho deles. Sim. Portanto, aconteceu no meu caso que fui para casa dos patrões, constantemente estava lá, pouco tempo estava em casa dos meus pais. Eu a partir dos 9 anos já... E ficaste a dormir lá? Sim, ficava lá sempre, estava lá para interna mesmo, estava lá a trabalhar, só que de lá ia para a escola, porque embora fosse perto, mas mesmo ao domingo, tinha que trabalhar e tinha aquilo era horas contadas. Eu dizia que era a casa da minha mãe. Tu! E dá pouco tempo disse a minha mãe, porque realmente o meu filho estava nos campos ou assim, e ele via-os, mas não estava a falar com eles, via-os de longe, via a cama da minha mãe no campo e tal, mas via, não estava com ela. Nesta entrevista, a Helena conta também que em adulta acabou por sentir as consequências desse trabalho, as mazelas, e fala de ter medo do que lhe pediam para fazer. Punham a fazer serviços muito pesados, porque o notava, pois também acho que foi bem que me atropiou. E daí hoje estou a sentir as doenças, porque muito criança punha-me a esfregar madeira, daquela madeira velha, todos os dias, como uma casa era muito grande, punha-me a esfregar uma sala, o tempo que estivesse. No inverno andava com as mãos todas feridas, todas com frio, com o sabão, por causa do sabão, sabão próprio que havia para limpar a madeira, mas antigamente, sabes como é, infelizmente a empregada era para tudo. Pois. Infelizmente, dizia a mesma patroa que tinha que ser empregada para o serviço e para dormir com os filhos na cama. Portanto, para ela tinha que ser para tudo, não é? Eu percebi mesmo na minha mãe que a minha mãe não estava muito certa que lá estivesse, porque eu era miúda e via certas recomendações que a minha mãe dava. A minha mãe dizia-me, mas tu vê lá, olha que se chega para a tua ver, se qualquer coisa ou assim, tu foge. Elas eram recrutadas para, por exemplo, fazer a iniciação sexual dos jovens das casas onde viviam, e isto podia ser perfeitamente articulado pela própria mãe destes jovens. Portanto, não seria de espantar, como aconteceu muitas vezes, que quando elas eram agredidas sexualmente pelos próprios,
que as suas mães, portanto as patroas, naturalizassem isto como parte, na verdade, do seu dever, porque enquanto que eles faziam isso em casa, pelo menos não estavam a fazer isto na rua, metendo-se em alhadas e recorrendo a serviços externos. Portanto, já que é para acontecer, vou organizar isto e isto vai acontecer dentro de casa. Portanto, não só a violência que é passar por isto, por ter um corpo sujeito a esta exploração sexual mesmo, não tem outro nome, mas também esta exposição a fazer qualquer tipo de encargos, que era o que ouvíamos no início deste trecho da Helena, e que deixa mazelas e que, pronto, são tarefas que não são propriamente consentidas, mas não há escapatória. Tem muito a ver com o enquadramento legal que existia na altura, que era o Código Civil de 1867, era o que se aplicava. Quando uma serviçal era recrutada para um trabalho, a não ser que fosse recrutada para executar uma tarefa específica, então ela teria que executar qualquer serviço que se lhe fosse apresentado. E acho que esta informação ajuda a cozer toda esta dimensão de o quão profusa é esta obrigatoriedade e não consentimento, mas ainda assim é o que tem que ser em torno de todas estas tarefas que saem do corpo, literalmente. Isso foi como aquela história da Gracinda que ouvimos na entrevista da K7 de 85, em que ela fala sobre uma situação de abuso sexual e em que nos descreve o comportamento do filho da patroa. Que era um gajo que andava sempre a cavalo, não passando de servir. Não é, né? Ela andava a limpar o chão e o gajo estava ali, estava a semelhar, como se fosse um cavalo de carga, né? E eu um dia também vi aquilo, falei, mas tu consentes? Oh, sabe porquê? Porque a minha mãe, como era uma prostituta, a senhora diretora disse-me que eu tenho que estar aqui. Opa, então não é lá porque a mãe era prostituta, a filha tinha que ir para o mesmo caminho, porque eles próprios iam fazer igual. E a Gracinda fala-nos nessa entrevista sobre uma situação em particular quando estavam a ver televisão, ela e as outras empregadas da casa, quando o filho da patroa apareceu de robe de noite na sala. Então o gajo pôs-se assim na frente da televisão. Queres ver outra televisão? Assim para ti? Para todas? Abre o rabo, queres ver outra televisão? E eu levanto-me e devo assim, escolhe lá outra televisão, seu canalha, seu porco. Então vai, seu filho, o gajo ia se virar a mim. As minhas colegas, muito aflitas, o que é que a menina Gracinda fez? Porque elas tratavam por menina Gracinda, sabes? Porque ele era lá das ditas, não é? O que a menina Gracinda fez? Ai, meu Deus, quem vai aturar a senhora? Ela vai me pôr todas na rua, vai? Deixa pôr, mulheres, deixa pôr. Nós temos mais casas onde trabalhar. E se esse canalha vem se meter comigo, ainda não fica por aqui. E como é que era pago este trabalho doméstico? Bem, para começar, até 1978 não havia um salário mínimo para as empregadas domésticas. Portanto, aquilo que estava em cima da mesa era o Código Civil de 1867, o que é surreal se pensarmos, não é? Estamos em 1940, enfim. Aquilo que se praticava era com base em acordos verbais, e os direitos e os deveres eram praticados com base no costume de cada terra. Portanto, é difícil falar em termos de remunerações, por exemplo, quanto é que ganhariam nesta altura, sendo que se fossem crianças com menos de 10 anos, tinham apenas a comida como remuneração. E se tivessem menos de 12, por exemplo, o contrato era feito entre pais e patrões, no caso das raparigas. Aquilo que estava em cima da mesa era que, como dizia há pouco, a não ser que fossem contratadas para um serviço muito específico, ficavam obrigadas e passo a citar, a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condição. O que diz respeito também a folgas e descansos eram restringidos, não é? Em nome da salvaguarda, da proteção, da honra, em nome deste poder tutelar que tinham os patrões em relação a elas. Em relação, por exemplo, a um regime de escravatura, tenta-se traçar alguma delimitação aqui, porque de facto, caso contrário, é um regime mesmo muito próximo da servitude, de facto. E isso tem a ver com a liberdade que têm de abandonar este trabalho, se assim o desejarem, por exemplo, mas ficava-se por aqui. Não havia direitos sociais que fossem concebidos. E tu há pouco falavas sobre quando eram crianças, não é? Até 10 anos, que não recebiam nada,
Isso foi o que a Helena Freitas descreve na entrevista que gravou em 85, não é? Que não recebia, não lhe pagavam nada no início. Primeiro não me pagavam nada, só a comida, porque achavam eles que não merecia mais. E tu comias com elas ou tu comias na cozinha? Comia na cozinha. Depois, então, mais tarde é que eles começaram a pagar-me, dar-me assim e assim. Naquela altura já era... devia ter para aí uns 12 anos já, quando começaram a pagar. 50, escudo, depois mais rápido começaram a dar, saia a ver se eu ficava lá, mas eu, quando comecei a cozer, quem é que me apanhava lá? Esta pobreza, exploração infantil, violência e quase ausência de direitos laborais há de desembocar em luta. Como vimos há pouco, na peça de teatro, a novidade não é quando surge uma obra para empregadas domésticas, mas sim uma obra de empregadas domésticas. No próximo episódio, vamos descobrir como reivindicam uma vida melhor. Se não quiseres deixar fechar as cortinas, faz uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem faz parte da nossa comunidade já recebeu a série completa, em 4 atos, e tu podes ouvir já o próximo episódio. Vai a fumaca.pt/contribuir e apoia ao jornalismo de investigação. Este foi o primeiro episódio, As Criadas. Quase da Família é uma série sobre as mulheres que limpam e cuidam do mundo e o põem a mexer, produzida pelo Fumaça e pela estrutura de criação artística Cassandra. Eu, Maria Almeida, escrevi o guião de Quase da Família. Também preparei a entrevista à socióloga Mafalda Araújo, que convidamos para nos explicar a investigação que coordenou para monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. A Mafalda partilhou connosco o arquivo que encontrou para a peça e fez a ponte com algumas das pessoas que ouviste. O Nuno Viegas e Margarida David Cardoso editaram este episódio e verificaram factos. A imagem é de Joana Batista, que tratou da comunicação comigo e com o Lucas Rimou de Freitas. A captação de som, sonoplastia, mistura e masterização foi do Bernardo Afonso. A música que ouviste ao longo da série é também da autoria do Bernardo Afonso e tem como base a Libertango, de Astor Piazzolla. O desenvolvimento web é do Fred Rocha. Ainda fizeram parte da construção coletiva desta série Ricardo Esteves Ribeiro e Luís Marquês. A criação e interpretação de monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa é de Sara Barros Leitão. Susana Madeira deu assistência à criação. A produção é de Susana Ferreira. A peça teve desenho de som de José Prata e operação de som de Maria Pérez e Mariana Guedelha. Podes fazer uma doação para a Cassandra em cassandra.pt/contribuir. A performance que ouviste foi gravada no Teatro do Auditório da Quinta da Caverneira, na Maia. Obrigada à Companhia de Teatro, Arte e Imagem pelo espaço. Para este episódio foram importantes os livros Mulheres em Luta, de Celeste Vieira, O Tempo das Criadas, de Inês Brazão, Empregadas Domésticas, Mulheres em Luta, de Olegário Paz, a tese de mestrado de Trabalho Doméstico no jornal Voz das Criadas, de Alice Maria Tomás Afonso, e os arquivos pessoais de Liv Meerschart e de Conceição Ramos. Esta reportagem é a primeira que lançamos da nossa campanha de agregação de fundos de 2020. Aí, 300 pessoas doaram mais de 6.000 euros para financiar parcialmente a investigação Mulheres Esquecidas, um ar que se lhes deu. Quase da Família é o primeiro trabalho que fazemos para o tema. A redação do Fumaça como um todo é financiada pelas doações de quem nos ouve, vê e lê, em mais de 40%. O resto, este ano, vem de bolsas estruturais da FRED e da Limelight Foundation. Até já.